Aleluia, glórias a Deus. Meio-dia e 58. Aqui na versão de João, a ressurreição de Cristo Jesus já está escrita da seguinte maneira: a ressurreição de Jesus. No princípio, no primeiro dia, primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro e de madrugada, sendo ainda escuro, viu que a pedra estava removida. Então correu e foi ter com Simão, Pedro e com outros discípulos, a quem Jesus amava, e disse-lhe: Tiraram do sepulcro o Senhor, e não sabemos onde o puseram. Saiu, pois, Pedro e outros discípulos e foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos, mas outros discípulos correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro e, abaixando-se, viu os lençóis de linho, todavia não linho, todavia não entrou. Não entrou. Versículo 6. Então Simão, Pedro, seguindo, chegou e entrou no sepulcro, e ele também viu os lençóis. Aleluia, glórias a Deus. Versículo 7. E o lençol que estivera sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas deixado no lugar, a partes. Versículo 8. Então entrou também outro discípulo que chegará primeiro. Vamos dizer que chegaram primeiro, né? Ao sepulcro. E viu e creu. Ele viu e creu do que ela tinha relatado, né? Anteriormente, né? Que o corpo de Jesus não estava mais lá. Pois ainda não tinha compreendido a escritura que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos, né? Que ele tinha falado que ia ressuscitar dentre os mortos, né? Ressuscitar, aleluia, glórias a Deus. Dito as escrituras que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos. E voltaram os discípulos outra vez para casa, né? Você vê como o inimigo, você está lendo o inimigo, ele, para que a gente venha tá te levando, levando conhecimento até você, o inimigo ele começa a colocar em suas vistas, né? Mas Deus é mais, Deus é pai, não é padastro. Deus ele nos dá a consciência e o foco, a determinação de estar levando o melhor para vocês, né? Do que está escrito na palavra. Eu estou me alimentando e através da minha alimentação eu estou compartilhando com você através, né, do YouTube, através do celular, né? E aqui, ó, Jesus aparece a Maria Madalena. Maria, entretanto, permanecia junto à entrada à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo. Versículo 12. E viu dois anjos vestidos de branco, sentado onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e outro aos pés. 13, versículo 13. Então eles lhe perguntaram: Maria, por que choras? Aqui eles perguntam, os anjos, para ela: Maria, por que choras? Né? Aqui ele pergunta. Ela lhes respondeu: porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram.
Tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? Jesus já pergunta para ela, já não foi mais os anjos, já foi Jesus que pergunta para Maria, né? Jesus, aleluia, glórias a Deus. Aqui no versículo 15. Perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo-se, supondo-se, ele, o jardineiro. Ela supondo que Jesus era o jardineiro, né? Aqui, ó. Aqui ela estava supondo que Jesus era o jardineiro. Respondeu: Senhor, se tu o tirastes, diz-me onde o pusestes, e eu o levarei. Aqui ela, aqui ela, Jesus pergunta para ela, ela pensou que Jesus era o jardineiro, e ali ela pergunta para ele: Senhor, onde tu pôs? Me responda-se. Eu o levo, né? Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico: Rabi, que quer dizer mestre. Aleluia, glórias a Deus. Ali ela entendeu que era Jesus que estava falando com ela. Aleluia, glórias a Deus. E aqui ela voltando-se, lhe disse em hebraico: Aleluia, glórias a Deus. Em hebraico: Rabino, Rabino, que quer dizer mestre, né? Aleluia, glórias a Deus. Recomendou-lhes Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos e dizer-lhe sobre para meu Pai. Aqui que era para ela dizer para os irmãos dela que ele tinha subido para o Pai. E o vosso Pai para meu Deus. E vosso Deus, aleluia, glórias a Deus. Mãos para os seus irmãos, aqui. Que ele quer dizer que é para ela ir voltar com os irmãos dela, né? E lá dizer-lhe: subi para meu Pai. Que era para ela dizer que Jesus tinha subido para Papai do céu, né? E vosso Pai para meu Deus. E vosso Deus. Então saiu Maria Madalena anunciando aos discípulos: viu o Senhor, e contava que ele lhe disseram estas coisas. Ali ela contou para todos eles o que Jesus tinha dito para ela, que ele tinha subido ao Pai, tinha ressuscitado, mas tinha subido ao Pai, estava ao lado do Pai, do Criador, né? E muitas das vezes a gente entende, nós entendemos que ele está aqui do meu lado. Eu estou lendo, ele está aqui comigo, ele tá, a minha boca é tomada pelo Espírito Santo de Deus, né? E muitas das vezes o ser humano, num dia como esse, que é de alegria, é em você estar em comunhão em Cristo Jesus, em oração, em agradecimento, muitos estão. Cachaça, carreira de farinha, baseado de maconha, né? Ostentando. Essa é a gratidão que eles têm com Deus. Quer dizer que Deus para eles, Deus deu o Filho dele unigênito para eles, para que eu morresse pelo pecado de cada um deles, e a forma deles agradecer é loucão, cheirando farinha, bebendo cachaça, né, ostentando, né, na coisas que não é do agrado dos olhos do Criador, e ali eles falam assim: Deus está comigo. Então, morto espiritual, pecadores,
em cima da terra. Pecadores em cima da terra. Aí fala, quando o crente chega para levar uma mensagem, lá vem o crentinho, o santinho. Agora vê se um delinquente desse, se em vez de estar na porta do bar, eles pegaram a palavra, a Bíblia para ler, pelo menos todo dia, agradecer a Deus pelo deitar, pelo levantar dele. Se ele se levantar e tiver do lado da Bíblia e ali em cima um litro de uísque, eles vão primeiro no litro de uísque. Eles preferem o litro de uísque do que a Bíblia ali, de abrir a Bíblia para agradecer a Deus pela rica oportunidade que ele dá. Um baseado de maconha, uma carreira de farinha. Aí fala, não, o crente gosta de julgar, não é? O crente gosta de julgar, o crente fala a verdade. Fala a verdade. Eu mesmo, se fosse no mundo obscuro, se eu estivesse no mundão, tu acha que eu estaria com a Bíblia dessa uma hora dessa na mão? Eu tava na porta de um bar. Eu tava no lamaçal do pecado, igual hoje muitos estão. Mas esse mesmo Deus que me tirou do lamaçal do pecado, esse mesmo Deus é que pode te tirar. Se você der ouvido para o que diz o Espírito Santo através dessa minha mensagem que eu estou aqui enviando, através do YouTube, do Instagram, do Facebook, a chegar até você. Se você não ignorar e prestar atenção, ir lá e te sentir curiosidade de ler, lá em João 20, do versículo 1 até o 18, você vai ver que Deus não está mentindo através de mim aqui, ó. Porque não sou eu na carne, é que é o Espírito Santo de Deus que está me designando levar essa mensagem até você. Ou tu acha que eu não queria estar em casa num tempo frio desse aqui, de São Paulo, aqui, garoando aqui, deitado debaixo das cobertas ali, só com o controle da televisão ali, assistindo um desenho bíblico, né? Eu estaria aqui levando a mensagem, designado pelo Espírito Santo até você, até o teu lar, até a tua casa. Acorda, meu irmão, enquanto Deus está te dando a rica oportunidade. Ele ressuscitou hoje. Que tal você também ressuscitar hoje também? Rasgar essas vestes velhas imundas deste mundo obscuro e falar: a partir de hoje, o que o Diácono Rogério está falando aí, vou ser uma nova pessoa. Hoje tem culto aonde? Na igreja de pastor tal. Hoje eu vou para a igreja, a partir de hoje eu dobro meu joelho, a partir de hoje eu quero ser uma nova pessoa. E aí Deus vai te capacitar, Deus vai ouvir o que tu está falando e vai ver que tu está falando de coração puro e vai te abençoar. Receba que é do Espírito Santo de Deus, amém? A Bíblia fechada ela é um livro comum, mas ela aberta, ela é a boca de Deus. Minha vida é uma Bíblia aberta, Jesus é o meu escudo, faça dela aberta a tua vida, faça de Jesus Cristo o teu escudo, amém? Receba a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Receba, que é do Espírito Santo de Deus.